Olá, meu nome é Silvia. Esse é o 12º episódio do projeto Paulo Estevão no Sarai. Hoje nós vamos falar do capítulo 9, né, em que nós vamos ver que as perseguições ali coordenadas por Saulo vão ficando cada vez mais fortes, porque ele, sem o convívio de Abigail, porque ele mesmo rompeu o noivado com ela, e de Gamaliel, que acabou se aposentando, ele ficou ainda mais duro e inflexível. Então passa o tempo e ele fica muito angustiado por tudo que ele passou, ele sente muita falta de Abigail e ele culpa o Cristo por esse sofrimento dele, por esse relacionamento impedido. Então ele persegue, já que ele não pode perseguir Jesus pessoalmente, ele persegue todas as pessoas que tenham qualquer simpatia, qualquer contato, enfim. E aí isso mobiliza muito Jerusalém, a êxodo, a injustiça, a violência. Bom, internamente, Saulo não esquece a cena da morte de Estevão, ele não esquece o olhar de Estevão, aquela serenidade, ele não esquece a forma como Abigail lidou com a situação, né? Isso tudo toca muito ele. E então ele vive uma luta íntima imensa, né? E aí depois de muito se segurar, digamos assim, depois de 8 meses, ele vai visitar Abigail, né? Com o coração ali cheio de força para reatar esse relacionamento. Porém, a hora que ele chega, o Zacarias, que é o pai adotivo dela, dá duas notícias aí duras para ele. Primeiro, Abigail está muito doente, ela adoeceu naquela noite já da morte de Estevão, né? E esse adoecimento foi aumentando e nos últimos 4 meses ela já está num processo de morte, né? De desencarne. E a outra notícia é que nesse meio tempo passou por ali um senhorzinho chamado Ananias, que apresentou a doutrina cristã para Abigail, que a recebeu de braços abertos, se transformou, né? E o próprio Zacarias, que não é afeiçoado ao cristianismo, que concorda, né, pelo menos em parte com Saulo, percebeu assim, os frutos, né, espirituais que Abigail colheu, porque ela se transformou ainda mais. Abigail, que a gente já conhece um pouquinho, é um espírito muito valoroso, muito corajoso, né? Ela já conseguiu passar por coisas muito difíceis sem se revoltar, com muita fé. E aí, com o cristianismo que ela conhece, ela fica ainda mais elevada espiritualmente. Ela aproveita muito dessa oportunidade, dá muito sentido. O Zacarias mesmo fala, ela fala de você, Saulo, com um amor cada vez mais puro, né? Ela que já tinha feito a escolha de não contar para eles o que tinha acontecido, né? Para Zacarias e Ruth, os pais adotivos, para preservar Saulo. Ela que conseguiu não ficar magoada com Saulo, né? Que foi responsável pela morte do irmão, que a abandonou num momento tão difícil. Ela que já tinha essa postura tão grandiosa com o conhecimento da vinda de Jesus, né? O que Jesus fez por nós, ela fica ainda maior, digamos assim. Mas fisicamente ela está definhando. Bom, aí claro, ela recebe Saulo de braços abertos, né? É uma cena muito bonita, né? Um diálogo muito forte. Ele pergunta para ela se ela o perdoou. Ela falou: imagina, como assim? Né? Não há o que perdoar. E aí essa conversa é importante, mas é claro que é bastante chocante para Saulo perceber que ela se tornou cristã. Ele tenta questionar, mas o esforço todo que ela faz, né? Ela está ali muito debilitada. Ele acaba indo embora, deixando ela repousar, mas ele fica muito tocado, né, com esse encontro, até ele fica com aquele desejo muito profundo de fazer o bem novamente. Quando ele vai voltando para Jerusalém, parece que ele está voltando de um sonho, né? Mas quando ele retorna ali no lugar de mais convívio dele, ao templo, ele retoma aquela sensação do ego, né, de que está fazendo a coisa certa. Porém, né, no dia seguinte ele é chamado porque ela está agonizando, ela está entre a vida e a morte, né? Então, ali ela tem os seus últimos minutos ao lado dele com outro diálogo que é algo assim muito forte e grandioso. Então, ela percebe o quanto ele fica abaladíssimo ali, né, com a iminência da morte dela. Ele chora como ele nunca tinha chorado antes. E ela fala para ele: não fica assim, né? A morte não existe, né? Nós não vamos nos afastar. De onde eu estiver, eu vou continuar seguindo seus passos, eu vou continuar te ajudando. E ele fica tão chocado com essas ideias, né? Porque isso não era claro naquela cultura, naquele momento.
E ele fala para ela, mas de onde você tirou isso? E ela conta, depois que você saiu daqui, Gesiel veio, esteve aqui comigo, me fez uma visita e me trouxe a grata notícia de que Jesus te ama muito e que tem planos para ti. E Gesiel me ajudou a quebrar meu egoísmo, ou seja, ela consegue ainda, com a ajuda da fala do Gesiel, claro, a superar o apego que ela tem, né? E ela disse, não, eu vou continuar te ajudando. Então, onde houver pessoas em abandono, eu vou te levar lá. E eu vou te ajudar a conhecer a verdade. Ela falou, você ainda não conhece o Evangelho, mas Jesus é bom. Ele vai arrumar um jeito, né, de te trazer essa notícia. E é muito bonito, porque é exatamente isso que vai acontecer, né? Essa promessa do leito de morte, no leito de morte de Abigail, ela vai cumprir e a gente vai perceber isso. Bom, mas aqui tem uma fala que eu acho que vale muito a pena, que a gente pode refletir muito tempo, que é quando ela diz assim a Saulo, Saulo, Jesus nos ensinou que a semente, se cai na terra, fica só, mas se morre, ela gera muitos frutos. Olha a profundidade da compreensão de Abigail sobre a mensagem cristã, né? Acho que a gente poderia pensar muito sobre isso. O que ela quer dizer? O que precisa morrer, né, para frutificar na nossa vida? Fazendo já uma comparação com um pequeno termozinho que eu usei aqui, que é o conceito de ego, né? A gente pode pensar que no nosso ego, que é o nosso eu, né, é importante no convívio social, muitas vezes se endurece e a gente não consegue se abrir para as verdades novas, para os novos frutos, para as novas flores que a vida nos traz no nosso crescimento espiritual. Abigail se abriu para isso. Saulo está muito fechado. A gente pode pensar que ele foi muitas vezes convidado, né, pelo amor de Jesus a se transformar. Muitas vezes foram curas que aconteceram ali na frente dele, foram cenas de muito afeto ali na hora da prisão de Pedro, foram diálogos, né, com Gamaliel, com Abigail, a serenidade de Estevão. Então, assim, Jesus fez muitos convites, mas Saulo se fechou, né? E aí agora, então, no próximo capítulo, a gente vai ver o convite maior, né, que aí ele não se fechou mais e se abriu para a transformação. Mas a gente fala disso semana que vem. Até mais!